Fala, rapaziada, bom dia. Quarta-feira, você já sabe, né? O melhor não, né? O mais amado podcast da cidade, aqui da universidade. Tá começando o nosso quadro de esportes do Isso Não É um Rádio. Hoje que é um dia que tinha tudo pra começar com o pé esquerdo, porque eu fui acordado com meu vizinho, que 7 da manhã decidiu tocar bateria. Tá sendo um dia que eu tô animado, porque hoje tem a apresentação da Seleção Brasileira. Tô no clima de Copa do Mundo, tô empolgado. Hoje a gente tem convidado aqui no estúdio também, Gui Rios. Fala pra gente como é que tá você hoje. Rapaz, eu tô excelente. Eu só não tô melhor do que esse seu vizinho que deve ter acordado motivado a Tocando bateria, tocar às 7 bateria. horas da manhã. Não, vai que o cara também, viu muitos vídeos ontem. Eu mesmo, durante essa semana, eu tava vendo um vídeo que apareceu no YouTube do cara tocando Michael Jackson, velho. 7 horas da manhã. Não, 7 horas da manhã não. Tava assistindo esse durante é o o dia. Tava vendo o cara tocando Billie Jean, várias músicas de Michael Jackson. Eu fiquei extremamente motivado a comprar uma bateria, só que no meu caso não dá pra comprar agora. Mas vai que ele assistiu esses vídeos, ficou motivado e começou a tocar bateria. Tem gente que quer mudar de vida 3 horas da manhã. Só espero que não comece às 7, né? E me acorde. Pois é. E hoje temos vários assuntos pra falar. Temos Bahia, temos Vitória, temos convocação da seleção, já que a gente não falou nas últimas semanas, porque não teve programa. E hoje, como o Pedro falou, temos um convidado, que é Lucas. Se apresente, por favor, pro pessoal. E aí, pessoal, meu nome é Lucas, sou estudante de psicologia, já estive aqui no quadro de psicologia, né, pra trocar uma ideia. Hoje a gente tá aí pra essa resenha esportiva. Primeiro ponto já de Lucas que eu gostaria de destacar, assim que eu pisei no estúdio, que eu olhei a camisa, eu falei, pô, gostei do convidado, porque assim como fã do Michael Jackson, Justin Bieber, eu sou um cara fã de tudo que é mainstream mesmo, podem falar aí que sou clichê e tal, mas eu sou um grande fã dos Beatles também. Semana passada rolou aquela retrospectiva geralzona, né, do Spotify, que você olha a primeira música que você escutou na vida do Spotify. A primeira música que eu escutei foi Come Together dos Beatles no Spotify lá em 2020. Música da convocação da seleção inglesa, né? Música da convocação da seleção inglesa, muito bom, muito bem observado. Polêmica convocação, assim como aqui no Brasil rola muita polêmica, né, quando o assunto é convocação. Lá na Inglaterra, isso deu falar na última semana, porque foi tanta gente boa que ficou de fora que você olha a lista dos que não foram convocados e fala, cara, não é possível. Como esse cara que um ano atrás estava destruindo o Mundial de Clubes não foi convocado. Bizarro. É isso. Então, já que a gente não estava presente aqui nas últimas semanas, eu acho que é um assunto que a gente deve iniciar hoje, falando da convocação, não da seleção da Inglaterra, que a gente vai chegar nesse ponto, mas da seleção brasileira. E aí, qual foi a opinião de vocês aí sobre a convocação? Vocês acham que foi certo? Vocês acham que faltou jogador a ser convocado? O que vocês acharam? Como a gente tá semana após semana já comentando sobre isso e a galera sabe mais ou menos a nossa visão, eu queria primeiro saber do Lucas, o que ele achou, qual era a expectativa dele pré-convocação e quando realmente o Ancelotti trouxe os nomes, qual foi sua reação e o que você achou da convocação da seleção brasileira? Cara, impressionantemente eu achei uma convocação, no geral, assim, 90% correta. Sim. Me surpreendeu, como eu acho que surpreendeu pra todo mundo, a convocação do Everton. Não, Quando eu vi o Everton, acho que foi o nome que eu mais fiquei. Que porra é essa? Não porque seja ruim, porque, tipo assim, pô, terceiro goleiro. Obviamente é bem possível que ele não jogue nenhum jogo. Sim. Apesar que eu acho que de todas as Copas que o Brasil participou na história, essa é uma das que há mais chance do terceiro goleiro jogar. Primeiro porque o Alisson não tá bem fisicamente, não tá 100%. O Ederson também não vai com a fase. O Ederson também tá deixando a desejar no Fenerbahçe. E que já não é aquele goleiro com a mesma qualidade que tinha no City, né? Principalmente com os pés. Ele fez umas lambanças, é claro que eu não tô assistindo o Campeonato Turco. Acho que ninguém tá assistindo o Campeonato Turco. Pois é. Mas assim, você vê ali melhores momentos do Fenerbahçe, quando participa de algum torneio mais badalado, ele comete algumas falhas, especialmente no jogo com os pés, que é a maior qualidade dele. Então, eu acho que há uma chance do Everton jogar. E é isso, como você falou, é uma das Copas que tem mais chance do terceiro goleiro jogar e justamente por isso que o Everton foi convocado, né? O povo tá justificando esse fato. Porque é um goleiro que tem experiência em grandes competições, como é um cara que é tricampeão da Libertadores, se eu não me engano, né? Acho que é sim, Sim, um cara que já ganhou títulos com a seleção brasileira, que foi o caso das Olimpíadas, sendo decisivo, defendendo pênalti na decisão da medalha de ouro. E é um cara que já jogou Copa do Mundo, né? Querendo ou não, ele chegou a atuar em um jogo da última Copa do Mundo. Então, eu acho que o quesito experiência pesou nesse fator. Porque se você leva um jogador que não tem experiência, como exemplo de um Hugo Souza, que tá se destacando, mas que talvez chegasse
numa situação de Copa do Mundo, enfrentando grandes seleções, talvez ele não tivesse a maturidade suficiente para estar com a pressão e com o clima de uma Copa do Mundo. Um jogador como o Bento, que eu acredito... Vocês acham que a falha do Bento pesou? Eu acredito Eu acho que sim. demais. Numa situação de uma seleção, de uma Copa do Mundo que é tiro curto, quanto menos você puder limitar os seus erros, é crucial. Sim. Então, já o fato dele não ter experiência numa Copa do Mundo, em grandes competições, pesa, mas também o fato dele ter falhado na decisão lá, né, que poderia ter dado o título do Campeonato Árabe para o Nasser de forma antecipada, pesa bastante para a sua não comunicação. Eu acho que, tipo, é um ótimo ponto que você trouxe, que é a Copa, ou talvez seja uma das Copas com mais probabilidade do terceiro goleiro precisar, né, ir ao campo em situação de emergência. Realmente, tipo, o Hugo Souza é um goleiro que, na minha convocação, eu fiz uma convocação pré a do Ancelotti, que na minha convocação tava o Hugo Souza somente pelo fato de, tipo, que nem a NFL, né, Special Teams, tipo, em situações especiais ele entrar e eventualmente participar de uma disputa de pênalti ou algo do tipo, porque eu não acho um goleiro muito confiável, pessoalmente não acho um goleiro muito confiável, e eu acho que essa posição, tipo, obviamente que todas as posições no futebol você precisa de muita confiança para poder atuar bem, mas eu acho que a de goleiro, principalmente, porque basicamente, tipo, um erro seu ali prejudica o time inteiro, porque é basicamente um gol pro time adversário. E quando o Bento chega e faltando menos de uma semana para a convocação, um mês para a Copa, um jogo decisivo de disputa de título, ele dá uma falha daquela e não repercute só na Arábia, né? Porque ele jogou no time do Cristiano Ronaldo, no time do Sadio Mané, no time que o Jorge Jesus treina, repercute o mundo inteiro, e principalmente aqui no Brasil, que a galera, tipo, não pode pegar um errinho que já transforma em algo extremamente grande. Quando é algo desse tamanho ainda, um erro daquele grotesco, se transforma em uma bola de neve e a galera também já não quer mais na seleção. E também acho que era uma pressão desnecessária, né? Que o Ancelotti não precisava trazer, né? Mais uma, né? Tipo, não acho que o nome também ideal seria o Everton, mas ele optou na segurança, né? É o que eu fico me perguntando. Muitas pessoas têm um debate do goleiro Everton ter sido convocado. Mas você não acredita que o fato dele jogar num time que não está ali no eixo Rio-São Paulo, no caso, se ele estivesse no Palmeiras e fosse convocado para a seleção brasileira nessa Copa do Mundo, vocês acham que ele teria, tipo, seria menos contestado do que do fato de ele estar jogando no Grêmio? Talvez pesa bastante, tipo assim, a gente sabe que o time do Grêmio não é um time extremamente estrelado, não vai ser um time que vai disputar grandes títulos nessa temporada, então, pelo fato dele estar num time mais abaixo, tá num certo fim de carreira, talvez tenha pesado também nesse quesito. Mas eu acredito que a visão das pessoas dele não estar jogando num time que disputa grandes coisas, como o Palmeiras, um Flamengo da vida, pese bastante nessa tal rejeição do pessoal. Velho, eu acho que com certeza. Tipo, eu acho que, na verdade, a rejeição ela vem mais pela surpresa do que pelo fato dele não jogar no time do eixo. Porque, tipo assim, se você parar pra pensar, o Everton foi um desses jogadores que o Ancelotti escolheu apostar na escalação, ainda que não seja uma aposta no sentido de, ó, esse cara nunca passou pela seleção. Do jeito que é, por exemplo, o Igor Thiago em Copas. Mas, assim, o Neymar é um jogador que ele não passou pelo ciclo, né, pelo menos. Mas o Neymar já era alguém que todo mundo tava esperando. Sim, que, sei lá, é aquela coisa. Você olha pro banco de reserva, você prefere ter o Neymar ou você prefere ter o outro fulaninho? É isso. Ainda que exista essa discussão, se você compra o pacote Neymar, ele vai ser titular, tal, não sei o quê. Isso virá em algum momento, né? Mas assim, o Everton ele não passou pelo ciclo, ele já tem experiência em Copa, né? Pelo menos um joguinho em Copa. Ele não tá mais no time do eixo, e acho que esse conjunto de fatores, a surpresa do Ancelotti chegar lá e convocar o Everton, ela é um conjunto de fatores que pode causar rejeição. Eu digo mais por essa surpresa, porque era um goleiro que estava totalmente fora do radar. Ninguém cogitava o Everton ser convocado. Quer dizer, Só o Thiago Life. Apesar dele ter entrado na... Só o Thiago Life. Inclusive, Esse que vive grande fase ele agora, cravou gente. na convocação, ele cravou. 100%. Vem em grande fase o nosso querido Thiago Life. Mr. Lifinho, né? Mano, ele tá com umas takes que é bizarro, velho. Ele fala um negócio 3 meses antes, chega no dia, acontece, tá sendo um Simpsons daí do nosso jornalismo brasileiro. Mas eu acho que é justamente isso. Tipo, a gente realmente não esperava, tanto que eu gravei o react da convocação e na hora que o Everton Grêmio, eu fiquei completamente perdido. Mas ele tinha saído na pré-lista da Não, convocação. estava na pré-lista, mas não sei, eu achei que tava lá só por tamanho. Ele fala, 5 goleiros, vou colocar o Everton aí, já foi pra outra Copa, mas
realmente não esperava que o Everton fosse convocado. Eu acho que é justamente por isso. O Lucas falou da convocação de Neymar, que é um cara que não estava no ciclo, mas é um cara que não precisa ser testado na seleção brasileira para saber do potencial dele. Eu acredito que deve ser da mesma forma do Everton. Entre levar um terceiro goleiro que não tem experiência na Copa do Mundo, que não tenha sido testado na Copa do Mundo, ou não só na Copa do Mundo, mas com as camisas da seleção brasileira, ou levar um goleiro que já foi testado na seleção brasileira, que já foi testado em grandes competições, que já jogou a Copa do Mundo, que sabe, pelo menos, como é que funciona toda uma preparação de uma Copa do Mundo ali, nesse ciclo, possa ser importante, principalmente para uma convocação que tem muitos jogadores novos que nunca foram para uma certa competição ou que só defenderam a camisa da seleção brasileira em eliminatórios e amistosos. Entendeu? E de certo modo, tem razão, porque goleiro, assim, Neymar, ele não precisa ser testado porque é um gênio, em absoluto é um gênio. Agora, o goleiro, de modo geral, e aqui eu não me refiro só ao Everton, mas a posição de goleiro, ela é, por característica, via de regra, uma posição que ela não precisa ser tão testada quanto qualquer outra posição. Porque o goleiro não necessariamente precisa ter um encaixe tático. Como é o que, claro, você tem o Neuer, claro, você tem o Ederson, que são goleiros que têm uma qualidade com os pés que, dentro de uma função tática específica, eles fazem a função de um 11º homem. De repente um líbero, de repente alguém que vai ajudar com qualidade ali na saída de bola. Mas assim, de modo geral, ainda mais que o Ancelotti ele não é necessariamente um técnico com essa característica que vai exigir do goleiro um jogo espetacular com os pés. Sim. De modo geral, um goleiro testado é simplesmente um goleiro que funcionou em algum contexto e que ainda tá em boa fase, pelo menos. Então ele não precisa ser o craque, ele não precisa ser o diferente do time. Precisa ser alguém que passe confiança. Que é diferente de qualquer outro, sei lá. Digamos assim, o Ancelotti agora tá jogando num 4-2-4. Vamos pensar o exemplo radical do que o Xabi Alonso fez no Real Madrid. Fez aquele esquema dele lá que ele fez no Bayer Leverkusen, que era um 3-2, aí tinha a ala, tinha dois meio-campistas e o atacante, né? Uma coisa que não ia funcionar. Uma coisa assim. Na cara. E o Beckler cantou a bola. Velho, você tá exigindo de um time estrelado, de jogadores que estão acostumados a fazer a mesma função a vida inteira, todos, sem exceção, inclusive o goleiro, fazerem uma função diferente. Sim. Nenhum dos zagueiros tinha jogado com esquema com 3 zagueiros. Nenhum dos laterais tinha atuado como ala. Um Mbappé ali como um atacante móvel, ou Vinícius Júnior, ou juntos. Ia dar merda. E você ia colocar o Bellingham e o Valverde, que tem um potencial absurdo, como jogadores pra segurar o tranco, segurar piano. O Ancelotti, ele já é um técnico que, ao invés de ele pensar num viés de táticas rígidas para um propósito de jogo, ele vê as características dos jogadores e tenta montar o melhor time ali. Então, nesse sentido, o jogo do Ancelotti, ele ainda privilegia a escolha do goleiro, né? A única coisa que você precisa para ser um bom goleiro, pelos critérios do Ancelotti, pelo que a gente tá vendo até agora, é um mínimo de segurança. E aí eu acho que o Bento, ele acabou cavando a própria cova porque ele passa uma mensagem, né? Com aquela falha, ele passa uma mensagem e não é um jogador que, como a gente já vinha citando aqui, todo mundo que acompanha futebol hoje em dia sabe, não é um jogador que tem a plena confiança do Ancelotti, não é um jogador que o Ancelotti confia de braços fechados, como foram os jogadores, por exemplo, do sistema defensivo da seleção brasileira, Alexandre e Danilo, né? Esse que já estava cravado desde os amistosos de março. Não tem jeito, é já estava cravado pelo Ancelotti. Não, Danilo já tá. Ele meteu um Danilo mais 25 Danilo na Copa. Inacreditável, pô. E aí a gente vai nesse porquê de... A galera defende muito o fechamento do ciclo da seleção brasileira e a mudança total do time. Aí fulano de tal aparece se destacando bem nesse Brasileirão e aí o povo, nossa, tem que ser convocado. Mas o que eu defendo muito dessa seleção, principalmente depois que começou a mudar de técnico, é o fator de essa seleção não jogou o tempo suficiente junto para criar um entrosamento como as outras seleções têm. Por exemplo, a seleção da Argentina tá há muito tempo, tipo, os jogadores não estão no seu auge. A gente vê, porra, altamente não tá no seu auge, não tava no seu auge jogando no Benfica e foi pra Copa do Mundo e jogou uma Copa do Mundo correta. Entendeu? São jogadores que não estão se destacando nas grandes ligas, mas é uma galera que no seu conjunto, no seu entrosamento de seleção, dá muito certo e conseguiu ganhar a Copa América e a Copa do Mundo nos últimos anos. Entendeu? Então, eu acredito que a criação de uma verdadeira família, um verdadeiro time
certo ali, um entrosamento correto na seleção brasileira, onde caras que, tipo assim, ficam incontestáveis de ser convocados, como, por exemplo, porra, um artilheiro como Igor Thiago. Tudo bem que ele não tenha jogado muitas vezes na seleção brasileira, tenha sido convocado só na última, fez apenas um gol de pênalti, mas é um cara que, poxa, você levar um cara que fez mais de 20 gols numa Premier League, No Brentford. no Brentford, que não é um time que tá brigando, não é o time de primeira prateleira da Europa, não levar esse cara é um absurdo, entendeu? Então, eu acredito que a criação de um entrosamento na seleção, e até por isso que Ancelotti convoca caras que já foram para a Copa do Mundo, que já tenham jogado juntos, como exemplo de Ederson, Alisson, o Everton, que são os três últimos goleiros da última Copa. Aí vem Alexandro, que para mim tá muito abaixo, mas é um cara que tem experiência de seleção, Alexandro, Danilo. Aí vem Marquinhos, que jogou a última Copa. Aí tem jogadores como o Bremer, que também estava na última convocação da Copa do Mundo. Vem jogadores como Douglas Santos, que é um cara novato na seleção brasileira, mas é um cara que nos últimos ciclos é experiente, mas nas últimas convocações está presente. Aí vem um meio de campo que tem Bruno Guimarães, que é uma incógnita atualmente, porque se lesionou na última partida. Aí tem Casemiro, que é um grande sentinela. Tem outros jogadores que já atuaram várias vezes na seleção brasileira. Aí tem o Neymar, que é um cara que, como a Tia falou, é um cara que seu talento é incontestável, mas sua parte física que deveria ser testada, deveria ser o grande ponto em questão, e foi algo que ele meio que conseguiu resolver, né? Uhum. Conseguiu ter uma ótima sequência de jogos e conseguiu ser testado suficiente para Carlo Ancelotti convocar. Aí tem dois jogadores também que atuaram na última Copa, que é Rafinha e Vinícius Júnior, e o grande ponto em questão que eu tô satisfeito, eu não tô satisfeito tipo, 100% com a defesa, porque a gente sabe que dava para levar outros jogadores que Eu estão em convocaria destaque. Thiago Silva, por exemplo. É isso, eu também convocaria Thiago Silva, mas a gente reconhece que Gabriel Magalhães e Marquinhos Não, Magalhães são titulares incontestáveis, que são os dois zagueiros que final da Champions, entendeu? E não estão só apenas na final da Champions League, mas como são os dois principais zagueiros dos dois times, entendeu? O ataque, para mim, é o ponto mais equilibrado da seleção, que você consegue unir experiência, como jogadores que já atuaram nos últimos anos na Copa do Mundo e na seleção brasileira, que é Vinícius Júnior, Rafinha, que precisam ser testados, precisam demonstrar o que eles jogam no clube, na seleção. Tem Neymar também, tem outros jogadores como o Gabriel Martinelli, que já vem durante muito tempo na seleção brasileira. Jogou a última Copa do Mundo, Gabriel Martinelli? Jogou, não foi? Dava também, ele jogou. Pronto. Então, aí vem jogadores novos que... É engraçado que eu vejo os vídeos da última convocação, né? Onde esse atletas tá em 2022. 2022, ele tinha acabado de estrear no profissional. Aí corta pra Ryan, entregando o Santinho na última eleição, na rua. Acho que era alguma coisa do gás, alguma coisa assim que ele tava entregando. Eu não lembro Santinho. quem que era o envolvido. Mas é isso. São jogadores novos que estão com vontade, entendeu? De atuar na seleção brasileira. A gente vê Hendrick, que é um total psicopata da bola, que é o cara que, tipo assim, a movimentação dele ter ido pro Lyon foi totalmente inteligente. É um cara que sua gestão de carreira está totalmente correta. O cara que tava no Palmeiras, foi pro Real Madrid, que é um grande clube, viu que não tem espaço, foi pro Lyon e com um contrato excelente, porque o contrato dele no Lyon era um contrato que, pô, tem que jogar. Se eu não jogar, vocês vão pagar. Entendeu? E deu certo que ele conseguiu ir para a seleção brasileira e jogando tempo, né? e sendo um destaque do seu time. Entendeu? Tanto que a despedida dele foi linda, com a torcida extremamente grata por ele ter ido. Tem Ryan, que é destaque também no Bournemouth, na Premier League. O Bournemouth não perdeu desde que ele entrou. Pois é. E você vê que quando eles classificaram para Europa League? Foi competição europeia, acho que foi a Europa League. Foi para a Europa League e o time fez questão de homenagear ele, porque o time simplesmente decolou com ele assumindo ali o ataque. E é isso, tipo, são jogadores novos com excelente potencial de modificar, de decidir uma partida da Copa do Mundo, com a experiência de atletas que já jogaram a Copa do Mundo, mas precisam ser testados. Então, para mim, o ataque é a única parte incontestável. Aí vem outras pessoas falando sobre João Pedro, que estava para ser convocado. Tanto que o Neymar fosse convocado, pegou a vaga dele. Mas eu acho que quem assumiu a posição de João Pedro foi Igor Thiago. Não, com certeza, disputa. Na verdade, foi nem Igor Thiago, foi Ryan. Não, o Ryan, acho que ele entra pra substituir o Estevão.
Ai, Que é isso o mesmo. Estevão lesionou, né? Acho que a grande disputa do Estevão era com o Igor Thiago, sendo que os dois são... Na verdade, não dá pra dizer que os dois são centroavantes de ofício, mas são os dois ali que jogam na centroavância, João porque Pedro, né? o Endrick no Lyon, ele jogou de centroavante e de ponta direita. É, o Endrick é o psicopata da bola que ele joga até de zagueiro, né? E aí eu falo assim, pô, na última seleção, se um Endrick, um psicopata da bola tá, vê um contra-ataque daquele da Croácia, Não, ele- irmão, ele sai do ataque e dá uma voadora no cara na zaga. Até porque ele Entendeu? gosta Ele- de dar porrada. Entendeu? Ele Ele não. jogou até mais antes. Com um jogador desse. A gente precisa desse tipo de cara. É isso, A gente com um já ganhou jogador assim, pô. desse na Copa do Mundo, precisando dar esse. Poxa, os caras falam que naquele jogo entre Palmeiras e Botafogo, que foi um amasso do Botafogo na primeira etapa, que o Palmeiras simplesmente vira o jogo, foi porque o Endrick simplesmente falou, pô, vamos jogar sério, Dá a botou a bola bola em embaixo do braço, dá a bola em mim que eu vou decidir. E o cara foi lá e decidiu o jogo com 17 anos, pô. Entendeu? Então, o cara é psicopata da bola que a gente precisa na Copa do Mundo. Não, É. velho, que coisa. Você falando aí do Endrick dando porrada nos caras, uma coisa que eu acho que é fundamental, não é aqui incentivando essas cenas lamentáveis que a gente vê, como no Galo e Cruzeiro que teve aí recentemente. Nunca incentivando essas cenas lamentáveis, mas assim, velho, o jogo contra a Croácia, claro, velho, eu não sei se vocês lembram Eu não gosto do nem de lembrar. Antony naquele jogo contra a Croácia, a quantidade de porrada que o Antony levou, naquele lateral que eu não sei o nome. Cara, quando eu vi o jogo contra a Croácia e depois eu vi a Argentina jogando contra a Holanda, Não, o contraste é bizarro. Desse eu jogo. falei, velho, como é que ninguém fez o clima fechar ali, velho? Eu acho assim, como é que Casemiro vê um cara que ele conhece durante muito tempo, como Modric? Irmão, independente, é meu brother, é meu parceiro, mas se eu tô decidindo defender o meu país, uma Copa do Mundo, onde se eu deixar você passar, irmão, você tem grande chance de fazer um gol ou dar um passe pra um gol. Irmão, eu te mato. Eu vou de voadora no seu peito, irmão. Eu sou expulso. E ele viu o Modric passando do lado dele e não deu um carrinho em Não, mão, acho não que- parou a jogada. Que se você fizer o recorte, tipo, do Casemiro no Real Madrid, em muitos momentos a gente já viu em muitos El Clássicos o Casemiro descer a porrada, Sim. assim, tipo assim, escancaradamente no Messi, ou se precisasse no Suárez. E quem fosse, ele descia a porrada. O próprio Sérgio Ramos também, muitos anos. Ele fazia o ambiente virar um inferno, Exato. porque era o que se necessitava no momento. Você pegar o exemplo desse jogo aí, a Argentina contra a Holanda, é um jogo absolutamente hostil em que os dois times estavam. Isso aqui de virar uma porrada generalizada. Teve o lance da. Não lembro quem é que chuta a bola no banco da Holanda, eu acho que é. O Paredes. O Paredes, ele dá uma bolada no banco da Holanda e, pô, fecha o pau lá entre os caras, vira uma loucura. E, querendo ou não, o jogador sente aquilo ali. O jogo fica mais quente, cada disputa de bola fica mais pesada, fica mais disputado. E querendo ou não, você abre muita. Você diminui a margem de erro, né? Uma vez que você tá muito mais pilhado, muito mais concentrado no jogo que você não quer perder de forma nenhuma. Então eu acho que às vezes falta um pouco nisso na seleção brasileira, no jogo Isso da favorece o time seleção. melhor. E dá medo. Exato, dá medo. Você fala, pô, vou enfrentar a Argentina, puxa, o jogador. Nossa, Como a gente fala, carniceiro, né? Jogador que bate, que vai atrapalhar o jogo. Não querendo tirar a beleza do futebol, que realmente são os gols. É saber bater nisso. Mas pra um time que quer ser campeão mundial, tem que utilizar desses artifícios, né? E a gente fala tanto, né, de brigar, de lutar para ser campeão. Acho que passa também um pouco por isso, né? A gente não vai, obviamente, ser uma seleção que vai só fazer isso. Mas passa por isso também, né? A gente, para ser campeão mundial, tem que aprender a ganhar um pouquinho de todas as formas, né? Dentro do campo. E com relação à convocação ainda, eu queria destacar, né, a quantidade, né? Acho que é um destaque negativo que a gente tem que fazer, porque se você comparar a quantidade de meio-campo, jogadores do meio-campo convocados pela seleção brasileira em relação a, por exemplo, as principais seleções do mundo, acho que, com exceção da França, que também tem poucos meio-campistas, mas é bizarro, pô. 5 jogadores no meio-campo, você comparar com a seleção da Argentina, com a seleção de Espanha, até a da própria Inglaterra, é gritante a diferença, a quantidade de meio-campistas convocados. Mas eu justamente vou nesse ponto porque no ataque do Brasil tem muitos jogadores que vai fazer aí o famoso MEI, né? Que são jogadores ali que vão Segundo atacante. vão trabalhar ali como segundo atacante, mas não indiretamente, porque, por exemplo,
conseguem desempenhar uma posição ali de um meio armador mesmo. Entendeu? Aí tem uns Matheus Cunha, que muitas vezes foi testado ali na seleção nessa posição. Tem o Neymar, que provavelmente vai jogar nessa posição, porque é um cara que não tem mais condições de jogar numa ponta. Então, vai muito por isso. Então, deve ser. Eu acho que Ancelotti focou mais no seu meio-campo defensivo nessa convocação, tanto que ele convoca mais jogadores. Tem Lucas Paquetá também, que eu esqueci, que também jogou a última Copa do Mundo. Então ele foca mais em jogadores que consigam agir como volante principal ou um segundo volante ali, do que alguém para armar. Porque eu acredito que a seleção brasileira vai jogar mais nos contra-ataques. Você vê até da forma que está se moldando. A seleção não leva laterais ofensivos. Tem o Wesley, que vai para essa Copa do Mundo, que é um cara que pode chegar ali, mas você vê com o Douglas Santos que faz mais o feijão com arroz ali. Nas últimas convocações, nos últimos jogos dele, ele fez mais o feijão com arroz. Tocando de lado, defendendo ali. Tem a dupla de zaga que pode chegar lá na frente e cabecear, que são grandes atletas que têm esse poder de decisão ali no jogo aéreo, mas não são caras que vão. Não vai ser um time tão maleável, não vai ser aquele futebol tic-tac, aquele futebol coletivo, onde todo mundo vai jogar. Tanto por conta disso que o Seleção convoca 3 goleiros que somente o Ederson, o Everton ali sabe jogar ali com os pés, mas são caras que têm com grande foco do seu jogo, o jogo com os pés. Então, eu acredito que a seleção vai jogar mais contra-ataque. Então, o fator de Ancelotti ter convocado mais volantes é um fator de, tipo, vou se trancar e vou apostar nos meus pontas, no meu ataque, que vai ser um ataque rápido nessa Copa do Mundo. Mas eu pego essa questão, acho que é uma discussão até pra gente trazer num próximo programa, para não se estender tanto nesse assunto. Mas se a gente for buscar até jogadores brasileiros, meio-campistas, em relação a outros países, a gente tem menos jogadores com essas características, até porque hoje em dia a gente forma muitos pontos. Sim. Visto que os times da Europa, quando vêm para o Brasil, é para buscar ou jogadores de beirada ou jogadores de beirada. A maioria dos jogadores que saem daqui por valores exorbitantes são sempre ou é um ponta, ou é um centroavante, ou um lateral. Então acho que a gente deixou de formar jogadores com essas características, com essa crescente, né, do mercado europeu aqui no Brasil, de querer buscar pontas. A gente tem pegado jogadores que jogam no meio campo e cada vez mais jogado eles para o lado e, consequentemente, a gente tem perdido, né, um pouco dessa formação, né, de bom meios campistas, né? Então acho que não é uma discussão que a gente vai ter aqui hoje, né, porque acho que não vai se alongar demais nesse assunto, que eu acho que é um assunto bem mais profundo. Mas fica esse questionamento, né? Será que a gente deixou de produzir bons meios campistas? Vamos ter também na Inglaterra grandes craques que ficarão de fora. O Palmer, Phil Foden, Arnold. Palmer, Foden, Arnold, Maguire. Era o capitão do time. Tem o Gibbs White também. Gibbs White também ficou de fora. O Gibbs White, na minha opinião, foi o maior absurdo, porque querendo ou não, foi um dos grandes craques dessa Premier League. E se o critério do Tuchel era exclusivamente temporada, não foi, né? Ele próprio disse nas coletivas que um time bem formado não é necessariamente um time de estrelas, e que ele queria formar um time coeso, um time coerente, um time que jogasse um futebol que ele esperava que o time jogasse. Então o critério não era nem quem estava bem, nem quem tinha uma história na seleção. Era quem era os grandes que eram aptos para formar um time como ele esperava, né? Competitivo. E assim, eu achei meio curioso a convocação do Madueke. É explicável, isso é bizarro. A não convocação do Gibbs White. A convocação do Anthony Gordon, do Newcastle, foi relativamente considerada ali, questionada por alguns. O próprio Fred Caldeira, que eu acompanho muito, questionou um pouco a convocação do Gordon. Eu, pessoalmente, acompanho bastante a Premier League e acho o Gordon um jogadoraço, assim. Um cara de muita entrega, de muita qualidade, extremamente rápido. E que tem um produto final, assim, no ataque que me agrada muito, mas entendo também o fato da convocação ser questionada e o fato de que o Gibbs White talvez entrasse na vaga de qualquer um ali, né? Do Gordon, do Madueke. Sim. Enfim. Eu acho que, assim, é uma movimentação assustadora, você olhando assim de fora, né? Da não convocação desses atletas, mas
eu acredito que se fosse uma movimentação de um bom tempo, se, por exemplo, Thomas Tuchel estivesse no comando da Inglaterra durante um bom tempo e convocasse somente jogadores que criassem realmente essa estrutura, essa família, né? Esse elenco fechado desses atletas que, apesar de muitas vezes não tá sendo destaque nas suas temporadas e tal, talvez causaria menos impacto da forma que foi, porque são atletas que estão, a gente já viu em Eurocopa, já viu em Copa do Mundo, já viu em competições de clubes, como a Copa do Mundo de clubes, se destacando e do nada não ser convocado ou ficar de fora da principal competição entre seleções é meio assustador. Eu mesmo não tenho que me alongar nesse assunto, pelo fato de eu não conhecer, não estar acompanhando bastante. Inclusive, eu voltei a jogar modo carreira no FIFA para tentar acompanhar um pouco mais a Premier League, porque eu tô totalmente perdido, velho. Fulano de tal tá se destacando, aqui é jogador tal. Esse cara, velho. Gibbs White é um desses nomes. Não, Gibbs White eu até conhecia ele ali, porque quem joga nos últimos FIFAs conhece esses atletas assim de times. Como é o nome? De times secundários, de menores relevâncias. Mas, cara, atualmente eu tô totalmente perdido. Eu não sei. Fale quem são os titulares ali do Chelsea, quem são os titulares do Manchester City, do Manchester United. Velho, eu vou saber os principais ali. Mas o time em si eu não vou conhecer. Então eu vou ter que jogar FIFA. Então é bem importante. Você que não conhece seleção, você que não conhece jogador de outras ligas, você que não conhece os times de outras ligas, joga em FIFA, que é bem importante. Cria um certo catálogo. FIFA não. EA. Vai, chama de FIFA. E esse ano não vai ter, até onde eu consegui apurar, né? Foi bem rasa essa apuração no Twitter. Boa. Mas não vai ter a edição especialzinha que tem na Copa do Mundo, né? Que deixou de ser um jogo, que era um jogo à parte, virou um patch para o jogo para o extinto FIFA, né? Que a época era. E parece que esse ano não teremos esse patchzinho da Copa do não ser Mundo. FIFA mais. Talvez seja por isso, né? Isso me deixa extremamente chateado, porque é gostosinho pré-copa você poder aproveitar de tudo. Esse ano eu não tô montando álbum, não vou jogar o UFC da edição da Copa. Tô empolgado do mesmo jeito, mas algumas coisinhas que são fúteis, né, no final das contas, eu não tô fazendo nesse pré-copa. A montagem do álbum, juro pra você, eu tentei ali. Tentei não, né? Porque tentar é uma palavra muito forte. Eu cheguei a comprar. Você comprou o álbum? Não, o álbum eu ainda não comprei, porque eu comprei o pacotinho de figurinha. Eu comprei ali na promoção da McDonald's, que vem. Você compra um hambúrguer da Copa do Mundo, inclusive o hambúrguer do Brasil é muito bom. AD aí, de graça tá. Agora assim, um parêntese. Desculpe te interromper. Sobre esse hambúrguer do McDonald's, eu confesso que quando eles disseram que iam lançar o hambúrguer da Copa do Mundo e eu vi Itália, me surgiu uma pequena gargalhada. Pois é, caralho. Eu já tava na programação há muito tempo atrás. Boa, Itália é sacanagem. A Itália quebrou o McDonald's. Já tem aí um tempo já que nossa... Gattuso quebrou o McDonald's. Volta. Aí tipo, eu comprei esse... Assim, viu? Quando você compra o hambúrguer da Copa do Mundo, principalmente, não sei se já acabou essa promoção, mas vinha pacotinho das cromos que é menos, né? Vem 5 somente. E aí eu tinha ali um grande entusiasta do McDonald's. Tem vários pontos no seu aplicativo do McDonald's, né? Sim. E pra tirar uma figurinha é 10 mil pontos, pra você entender. Uma figurinha é um pacote? Não, um pacote. Sim. Um pacote é 10 mil pontos. É caro pra caramba. Se você botar na pontuação ali, pra você chegar a 10 mil pontos no McDonald's, é muito hambúrguer sem nem comer. E aí eu tinha 20 mil, consegui tirar 2 pacotes. E aí eu montei ali meus 4 pacotinhos e abri. Mas, irmão, eu pensando em gastar R$7 em cada pacote é bizarro. É muito... Mano, fazendo a conversão, acho que uma casquinha, pô, que custa... Sei lá, hoje em dia a casquinha tá R$5. A casquinha acho que são 100 pontos ou um pouquinho... Não, é 2000 e alguma coisa. O McDonald's é diferente, é que eu tô confundindo com o do BK. Mais um AD aí de graça, né? Por enquanto, pra vocês fast foods aí que provavelmente não vão assistir esse vídeo, mas enfim, tá aí o AD. Com relação à convocação da Inglaterra, também acho que gera uma surpresa muito grande, principalmente para quem não acompanha a Premier League, a não convocação do Palmer, né? Porque a gente costuma dizer que existem os torneios que
o senso comum assiste, que é Copa do Mundo, o Mundial de Clubes ano passado, o Super Mundial, na verdade, de Clubes ano passado, que foi a surpresa, né, da FIFA aí, que cativou muita gente, tem a Champions também. E a gente pegar o melhor jogador do último Mundial, que destruiu o PSG na final. E também o João Pedro, que foi destaque, também fez gol contra o Fluminense, fez gol na final. E você pensar que nenhum desses caras conseguiu desempenhar bem, ou não conseguiram desempenhar o suficiente para estarem na Copa, eles sendo dois jogadores que estão elegíveis, não estão com problema de lesão, e jogaram praticamente a temporada inteira, é uma loucura, velho. É uma loucura. Os dois melhores jogadores do time, você pode colocar ali também o Enzo Fernandes nesse bolo, esse que vai jogar a Copa, não disputarem o Mundial menos de um ano depois, né, da conquista do Super Mundial de Clubes, é bizarro também. Phil Foden de fora também fez uma temporada muito abaixo também do seu Não era nem nível. titular, né? Foi? Ele não era nem titular. É que com Guardiola você tem essa dualidade, né? De você ser titular um dia e você não ser também, não é? Mas o Foden, ele caiu muito de produção e tornou-se reserva, Sim. em absoluta, assim. Só entrava de vez em quando, às vezes era relacionado. E eu acho que, tipo assim, causa muito essa surpresa, né? Que são jogadores que, como o próprio Gui falou, tipo, no FIFA, a galera, tipo, conhece muito e já pensa, pô, na Copa, o Inglaterra vai ter o Cole Palmer, vai ter Phil Foden, vai ter o Kane. Aí, pô, você chegar lá na Copa, não tem o Palmer, não tem o Foden, óbvio que você, como amante do futebol, você sente falta, né, desses jogadores, mas, como o Tuchel falou, né? É uma briga que ele tá disposto a comprar. Se der certo, é gênio. É aquele Exato, negócio, se der certo, é Se der gênio. certo é gênio, se não der, vai ser escorraçado. Agora, se der errado, mas jogar bem, eu acho que ele é perdoado. Será? Eu acho que... Mas é tipo assim, você ser inglês, não dá pra você esperar muito da sua seleção, não, com todo respeito. Não dá pra você... Tipo assim, não é uma seleção que briga todo ano pra ser campeão da Copa do Mundo. mas entendeu? esse Harry Kane Eu acho fazendo que 60 esse- gols na Mas temporada aí empolga, é velho. complicado. Sabe por que eu acho que a Inglaterra chega muito perigosa, especialmente o ataque da Inglaterra chega muito perigoso, se não como o ataque mais perigoso? Porque o Harry Kane ele tem uma característica que vai potencializar o Bellingham, se for esse o plano do Tuchel. Eu não sei se vocês já repararam, mas o Harry Kane, se você prestar atenção no jogo dele, eu vejo pouquíssima gente comentando sobre essa característica. Eu acho assim uma coisa genial do Harry Kane, que às vezes ele parece um preguiçoso. Sim. Ele descansa em campo. Só que por que ele descansa? O que um 9 quer, fundamentalmente? Um 9 da qualidade do Harry Kane quer fazer gol. Sim. Quando ele tiver a oportunidade, tiver um contra-ataque, ele quer correr pra área. Se ele vê, e quem fez essa posição no Bayern de Munique foi o Gnabry, muitas vezes, que o Bayern joga num 4-2-3-1. E aí você tem lá os quatro, né? Os dois, aquela linha de três atacantes, né? Um meia, você tem o Olise, o Gnabry e o Luiz Dias, e o Harry Kane como 9. O Harry Kane, muitas vezes, ele volta pra ajudar na marcação. Só que ele não tem esse ímpeto de voltar pro ataque com pressa. Quem normalmente tá depois do Harry Kane, corre muitas vezes pra receber a bola, no meio, era o Gnabry. Quem tinha essa característica no Real Madrid, antes da chegada do Mbappé, né? Quando o Real jogava nessa característica, um meia que chegava, que pisava na área com qualidade, que podia achar um passe ou fazer o gol, era o Bellingham. Sim. Nunca mais o Bellingham fez essa posição, e eu acho que esse é o maior potencial do Bellingham. É um cara que marca muito, é um cara que corre muito, é um cara de muita intensidade física, de muita qualidade, mas que aparece como um elemento surpresa. Sim. O Gnabry fez isso no Bayern e foi extremamente eficiente. Imagine o Bellingham na Inglaterra. Sim. Claro, na teoria. A gente nunca sabe o que vai ser. A gente vai ter que esperar esses amistosos pra ver como que vai ser também, né? Porque... Não, pode falar. Não, é porque justamente por isso. Porque é um modelo de seleção novo, de um técnico que tá chegando agora na seleção da Inglaterra, que precisa realmente testar esse elenco e para saber se essas ideias de modelo de jogo vão funcionar, né? Então precisa ser testada a seleção da Inglaterra. Eu acho que o Harry Kane, assim como o Lucas falou, é um jogador que abre muita margem para mais coisas acontecerem dentro de campo. Quando você tem um centroavante que se movimenta dessa forma, que abre espaço para outros jogadores preencherem esses espaços que ele não está ocupando em determinado momento, e jogadores
como se pegar o exemplo do Bayern, Olise e Luiz Dias, o próprio Gnabry que flutua, né? Ele atua como se fosse um camisa 10, né? Mas é um segundo atacante que joga por trás de centroavante, Setson Anderson ocupa aquele espaço ali, ataca esse vazio. Você também tem isso na seleção da Inglaterra. O Bellingham vai fazer essa função na teoria do Gnabry, né? Que ele exerce no Bayern de Munique, que em alguns momentos foi o Musiala, né? Nesse final de temporada. Sim. E você tem dois jogadores que vêm muito em alta, né? Nesse final de temporada. Tipo, se pegar em relação a outras temporadas, que eu acredito que serão titulares, né? Que é Marcus Rashford, que apesar de não ter sido um titular absoluto na temporada inteira do Barcelona, mas é um jogador que, por característica, pode exercer muito bem essa função. E ele vai quebrar um recorde nessa Copa do Mundo, inclusive, se não vier como titular, que é o jogador que mais entrou em jogos de Copa do Mundo. O jogador que mais saiu do banco pra jogo em Copa do Mundo, que é um recorde que hoje em dia pertence ao Denilson Show brasileiro. Tá aí, prestes a ser quebrado nessa Copa pelo Rashford. E Saka, que acabou de ser campeão inglês agora, ainda quebrou o tabu aí de quase 20 anos quase 20 não, né? Mais de 20 anos do Arsenal. Então acho que são jogadores que serão potencializados pelo Kane, que é um jogador que, desde o começo da carreira, ele potencializa, né? Quem tá ao seu redor, né? Tanto que você vê ele fazendo grande dupla de ataques com vários companheiros. Já foi com o Son, agora no Bayern com o Olise e Luiz Dias, na própria seleção com o próprio Saka. Então acho que dá pra, tipo, ter essa quebra de expectativa, né? De não ter certos jogadores convocados pela seleção inglesa, mas tem como você se agarrar nesse super Kane que veio dessa temporada absurda com mais de 60 gols e com o Saka sendo campeão inglês, Rashford campeão espanhol e chegando bem para a seleção e esperar que o Bellingham tenha uma recuperação dentro dessa Copa do Mundo. A temporada foi muito, muito conturbada, né, para o jogador do Real Madrid, então acho que pode surpreender também a Inglaterra nessa Copa. Bom, agora vamos sair um pouquinho desse parâmetro de seleção, senão a gente vai ficar aqui discutindo vários assuntos que estão nesse meio aí vem jogadores, aí vem opiniões sobre modelos de jogo, sobre quem deveria ser convocado ou não. Aí agora a gente vem para o nosso assunto local, que é o futebol baiano em si. O Bahia perde novamente para o Curitiba. Perde novamente não. Perde novamente no Brasileiro, dessa vez para o Curitiba, de virada, de uma forma assim que foi certamente frustrante para a torcida e para os jogadores, porque, na minha opinião, assistindo o jogo, o Bahia jogou bem a partida em si, fez um primeiro tempo correto, onde conseguiu abrir o placar, mas no segundo tempo, após principalmente a lesão de Léo Vieira, acabou indo tudo para água abaixo e acredito que o time sentiu um pouco da lesão do atleta e aí acabou tomando o gol de empate, depois a virada, depois teve a ampliação do placar com o Breno Lopes e depois a Everaldo tentou diminuir o placar para tentar uma busca ali pelo empate, mas não dava mais tempo. E aí, queria saber, não sei se vocês assistiram o jogo. Eu cheguei a assistir o jogo, mas eu confesso que eu fiquei chocado com a notícia de que o Bahia tá 8 jogos sem vencer. Sem vencer. E você, Pedro, assistiu? Não, o jogo caiu 8 horas da noite da segunda, que é o horário do meu bava, né? Que é o momento mais sagrado da semana. Foi a melhor coisa que você tem. É o momento mais sagrado da minha semana, que eu jogo minha bolinha, fico de boa, faço meus gols, dou minhas canetas. E não assisti o jogo, mas eu ouvi a galera, tipo, lá no lugar que eu jogo tem a TV, né? E a galera tava reagindo ao jogo lá e não eram bons nomes, né? Que eu via. E com relação a isso, você tava muito calmo, Guilherme, falando sobre isso. Não, você falou que é desabafar. Pois é, por isso que eu falei o que aconteceu no jogo, perguntei a vocês dois o que vocês acharam da partida, porque agora eu vou falar. Entendeu? Porque eu queria ver a opinião de vocês, porque eu não queria cortar vocês no momento do meu desabafo. Da ira. Isso. E assim, eu não vou agir da forma ser desbocado, o que é o sentimento de muitos torcedores do Bahia é justamente isso. Você falar aqui, xingar meio mundo de gente, mandar todo mundo pra casa daquele lugar, e não é assim que funciona. Vamos por partes. O que o Bahia tá sofrendo agora não é algo que acontece, não é algo atual somente. Não é novidade. Não é novidade. Entendeu? São os mesmos erros dos últimos anos.
E são erros que são negligenciados totalmente. Vamos lá. 2023 o Bahia vem com um elenco totalmente modificado por conta do seu acesso à primeira divisão e do ingresso do Grupo City. O Bahia vem com um time com alguns jogadores que foram destaque na Série B e com novos jogadores desse elenco. E aí vem atletas que estão atualmente no clube, como o exemplo de Everaldo, Marcos Felipe, que é do Bahia, que provavelmente vai voltar para o Bahia e está bem aberto a essa situação. No segundo ano, o Bahia sofre em 2023 com esses atletas. No segundo ano, o Bahia modifica totalmente o seu parâmetro, seu elenco, com a chegada de novos jogadores. O Bahia dá a engrenada e consegue ali a classificação para a Libertadores com a modificação do elenco, com a chegada de novas peças, que é um Bahia que evolui. Entendeu? Um Bahia que muda de treinador no final do ano, com a chegada de Rogério Ceni, com a saída de Renato Paiva, que para mim foi um dos erros, um dos caras que atrapalhou o processo ali de crescimento do clube, do time em si. E aí, em 2024, dá certo aquele plantel ali, o Bahia consegue uma colocação que nos últimos anos nunca tinha conseguido, que era principalmente ficar na primeira página do Campeonato Brasileiro e classificar para a Libertadores, que era um ponto que muitos torcedores pediam, porque nos últimos anos o Bahia sempre ou chegava próximo ali de classificar para pelo menos uma pré-Libertadores e nunca conseguia, então foi um desbloqueio ali desse elenco. Em 2025, o Bahia tem algumas chegadas de jogadores, mas é um elenco que não evoluiu. Então, manteve os mesmos atletas, chegou outros novos, mas é um elenco que não evoluiu em seguintes posições. Há muitos anos, o torcedor do Bahia pede um centroavante. Chegou o William José, mas não chegou outros atletas. Teve o Lúcio, que foi uma saída importante, é um jogador novo, um jogador rápido, mas que a sua saída para o mundo árabe não chegou ninguém à altura dele para fazer as mesmas coisas que ele fazia no Bahia. Tem a posição que é o que o torcedor do Bahia bate muito na tecla, que é a posição do goleiro. O Bahia começou com o Marcos Felipe. Marcos Felipe foi testado, jogou os primeiros anos ali, conseguiu contribuir da forma que ele contribuiu, mas o ciclo dele encerrou no Bahia, a torcida já estava chateada com ele, e acredito que para psicologicamente, um quesito de segurança mesmo do atleta, foi importante ele ter saído do Bahia, correto da sua parte. Mas o Bahia não evoluiu no quesito de melhorar o seu time. O Bahia vai para mais um ano com os mesmos jogadores. E aí eu vou com o trio de meio campo, que atualmente está mudando bastante, mas que é Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, que já está em fim de carreira, vai com os mesmos pontos que Ademir e atualmente Eric Pulga, que na minha opinião são dois caras que não elevam o nível do elenco, entendeu? Então, se é um elenco que quer de verdade brigar pelo G4 para chegar longe na Libertadores, para conseguir títulos além do Campeonato Baiano ou Copa do Nordeste, porque era algo que o Bahia disputava nos últimos anos, que esse ano não disputou por conta do novo regulamento, não dá para ficar da forma que está. Então é um elenco que não só vai da figura de Rogério Ceni, de erros, né, de modelo de jogo, de mudança de alteração durante a partida, mas que é algo que vai só a ponta do iceberg, Rogério Ceni. Como muitas pessoas batem na tecla de tipo assim, o elenco faz a merda dentro do jogo, mas o alvo mais fácil para atacar, para demitir, para a torcida, para virar o foco de verdade da raiva da torcida é o treinador, que é um jogador só. Uma pessoa só. Você vai demitir um elenco completo com mais de 70 jogadores, ou mais de 30 jogadores, ou vai demitir uma pessoa só, que é o treinador, que é o mais fácil. Então, acredito que o ponto do Bahia vai muito além do treinador. Vai de um modelo de jogo, de posições que foram totalmente negligenciadas e de um time que não modifica seu plantel, não modifica seu modelo de jogo. Então, é um time que está totalmente estagnado. Não teve evolução. O Bahia que em 2025 cai na Libertadores, da forma que foi, ganhando os 3 primeiros jogos, encantando todo mundo, e depois acaba sendo eliminado. Chega na Sul-Americana, faz um jogo ridículo, que chega na Copa do Brasil, acaba perdendo também, chega no Brasileirão, classificou para pré-Libertadores. Mas se você pegar o recorte daquele período, o Bahia quase não classificou com uma sorte absurda, né? Porque o Bahia implorou para não classificar para a Libertadores, e deu no que deu. Chegou em 2026 com o mesmo elenco, que é o que me pega bastante,
que é o fato do Bahia o Bahia ir mal no Brasileirão, ir mal em outras competições, aí o time, os caras falam o quê? Porra, vamos manter o mesmo elenco, vai dar certo esse ano. Cara, não é assim que funciona. Então, era algo que dava pra ver que era algo que dava pra se planejar, que eram posições que tá sendo negligenciadas durante os últimos anos, e deu no que deu. É esse ano de contextos ridículos, de perder para clubes que acabaram de subir no campeonato, ser eliminado da forma que foi na pré-Libertadores pro O'Higgins, que, poxa, todo respeito, né? De Campeonato Baiano. O Bahia foi campeão, mas se você pegar o recorde daquela final, quem tava assistindo o jogo viu que o Vitória tinha totais condições de ser campeão ali. Tanto que, se o Bahia não modifica no segundo tempo, não tira algumas peças ali que o grande fator que modificou aquele jogo foi as alterações de Rogério Ceni. O Bahia perdeu o título pro Vitória, porque o Vitória dominou o Bahia no primeiro tempo. Então, são coisas que davam para ser davam para ter uma previsão do que esse elenco ia fazer, mas foram algo totalmente negligenciado. Eu tô dando risada porque você falando, eu só ficava lembrando daquele meme do rapaz escrevendo um livro e pegando fogo, né? Quando a pessoa tá falando. Canetadas. A canetada do livro pegando fogo, a mão do cara pegando fogo também. Que realmente esse foi um bom desabafo aí com relação E olha aqui, à assim, situação atual do Bahia. eu tô aqui em câmera, eu tô aqui falando pra câmera e algo que vai sair no. Pode ir ao ar, né? Que isso pode aí. ir ao ar. E não queira nem saber o que eu vou falar quando essa câmera se. Sem a censura das Pois imagens. é, do pois é. E público. é que vai ter muita coisa cortada também. Inclusive, a editora tá pé da vida aqui com o Bruno desse vídeo. Você quer comentar sobre essa situação do Bahia? Rapaz, acho que essa questão da torcida. Ele falou uma coisa da torcida que eu peguei, velho, acho muito curioso. Posso trazer uma coisa assim que é meio fora do mundo De do bastidor? esporte? Pode, com certeza. Não é nem de bastidor, é assim. Da tradição ao qual eu estou inserido. O Freud, ele tem uma. Aquele? Aquele Freud. Não, Mas é aquele ou aquele? Não é o Freud rap, é o Freud Sim. Sigmund Então é Freud, aquele. pai da psicanálise. Aquele. Pronto. Não é o Renato. Enfim. Inclusive ele postou um negócio já desse falando que ia processar o Freud porque roubou o vulgo dele. Curiosamente, a mãe de Freud é psicóloga, não sei se vocês sabiam disso. Daquele ou... Daquele, desse. Ela é psicóloga, curioso. O Renato. O Freud ele tem um conceito de indivíduo bem curioso, como um sujeito apto ao prazer no sentido de que busca a redução da satisfação. A redução total da satisfação acaba sendo a morte. Então, se você é só um animal que busca prazer, você vai acabar mas se colocando em risco. Enfim. E aí ele aponta algumas questões assim, né? Tem uma das suas obras mais clássicas, O Mal-Estar na Civilização, que ele aponta o acordo social, né? Uma das falas mais emblemáticas dele é que aquele que escolheu lançar um insulto ao invés de uma lança para matar, fundou a civilização. Então civilizado também é alguém que xinga, né? Fundamentalmente. E eu acho isso interessantíssimo. A primeira vez que eu li, eu fiquei pensando na experiência de uma torcida de futebol. E aí eu acho como é engraçado, um conceito dificílimo para os estudantes de psicologia, a ideia de pulsão em Freud, que é o prazer contraditório, o prazer na dor, que não é BDSM, né? E a título de exemplo, sempre que eu dou aula disso, eu dou o exemplo da torcida de futebol. Que é o quê? O cara que regozija, que tem algum prazer ali quando ele tá numa situação de merda. Por quê? É impressionante como, supostamente, quando a gente tá na posição de torcedor, a gente quer resolver o problema. Só que quando a gente quer resolver o problema, a gente sai apontando o dedo. A gente sai inventando abstrações, a gente sai inventando justificativas, inventando relações de causa e efeito que fizeram com que o time perdesse. Um grande exemplo atualíssimo, assim, semana passada, ou essa semana, não lembro. Jogo do Flamengo e Palmeiras. O Flamengo tava perdendo de 1 ou 2-0. Em algum momento, a escolha do Leonardo Jardim foi colocar o Bruno Henrique. Sacrifica a defesa pra tentar fazer um gol no Palmeiras. E o Flamengo, de fato, tava dominando o jogo, tava bem no jogo até com um a menos. Só que ele tira um defensor pra colocar o Bruno Henrique. Que a gente sabe que, especialmente nesse fim de carreira, defensivamente não é aquela coisa toda. E aí, o Flamengo toma mais um.
toma 3-0. Aí você vê a torcida do Flamengo falando, pô, perde pro Palmeiras, mas não pode perder de 3-0. Perde pro Palmeiras, mas não pode perder pro rival de 3, não pode tomar goleada. Fecha a casinha. Já tem um expulso, o Carrascal fez merda. Que decisão é essa, Leonardo Jardim? Que decisão é essa? Mas vocês percebem como, em um mundo fictício, onde o Leonardo Jardim não colocou o Bruno Henrique e perdeu pro Palmeiras, nesse contexto, né? Perdeu de 1-0, vai. Perdeu de 1-0, fechou a casinha, perdeu de 1-0, jogou covarde, deixou de dominar o Palmeiras. Vocês percebem que esse mesmo torcedor diria, pô, era pra você colocar um atacante, a gente tava bem no jogo, que técnico de merda. Você estica a realidade pra ela caber no seu argumento, pra ela caber na sua crença. E o torcedor adora fazer isso, especialmente pra colocar o problema no técnico, especialmente pra colocar o problema no jogador que supostamente não chamou a responsabilidade. Claro que tem erros. Claro que a gente não pode relativizar, né? Existem verdades. Não. Tem verdades universais, vai. Pô, Carrascal deu uma bicuda na cara do cidadão, sem dizer que aquilo não foi cartão vermelho, sem dizer que não vacilou. Não vacilou é sacanagem, pô. Tem coisas que assim, você vai dizer, pô, o cara tá com uma preguiça em campo. Teve uma cena que viralizou do Carvajal, que o Arnold tava voltando, andando, e ele fez assim. Pra dizer que o Arnold tava com a preguiça da porra de marcar, né, pô? Tem coisa que vai prejudicar o time, mas assim, tem críticas que são meras abstrações. O Rogério Ceni, por exemplo, ele pode ser um dos problemas do Bahia? Pode. Mas não é só o problema. Não é isso, ele é a ponta do iceberg. É assim, o Bahia não é uma Ferrari. O Bahia não é um elencozaço, claro. Você pode dizer, dá pra fazer coisa melhor. Mas assim... Não é que você vai colocar o melhor técnico do mercado do Brasil disponível, vai, se você for considerar que pode ser o Felipe Luiz. Não é você colocar o Felipe Luiz e esperar que o Felipe Luiz vai fazer com que o Bahia seja campeão do Campeonato Brasileiro. Exato. Necessariamente, né? E é isso que você falou. Em todo o meu desabafo, eu não quero dizer que o Rogério Ceni não é o culpado de nada. Poxa, você vê eles nas coletivas, o cara tá totalmente entregue pra situação que ele tá. Hein? Tanto que você que estuda psicologia e muitas outras pessoas que estudam principalmente o gestual humano, a forma de falar, o que a comunicação humana pode transmitir para outras pessoas, ele, nas coletivas demonstra que ele tá totalmente perdido, que ele tá totalmente entregue. Tanto que ele fala, vamos tentar ganhar, não sei, com a situação, tipo, só se defendendo, só respondendo as coisas fáceis, entendeu? Não sendo um líder, como a torcida figura um cara que foi liderança em toda a sua carreira do São Paulo. E ele foi muito elogiado, no período da pandemia, por uma certa postura mais rígida em campo, né? Quando vazava os áudios dele ali. De ser um cara que cobrava os jogadores uma excelência. E é o cara que tá totalmente entregue ao cargo. Então, tipo assim, tenha todo o desgaste ali da relação dele com a torcida, da relação de não tá dando realmente certo. Teve alguns lances que, poxa, é algo que a má fase explica muito, né? Bola na trave, que é bizarra. Lances que em boa fase daria muito certo. Aí daqui a pouco eu vou falar sobre o Vitória, dizer pra não se alongar muito aqui, no Bahia tem que falar do Vitória, que é o que, tipo assim, um time em boa fase dá certo. Tipo, o Vitória sofre uma pressão absurda do time adversário, como foi o jogo do Flamengo, chega em 2 ataques ali e faz o gol. E é algo que não acontece, não tá acontecendo no Bahia. O Bahia aqui precisa de 30 ataques para fazer um gol, enquanto o time adversário chega em 2 vezes e faz o gol do Bahia, entendeu? É um time que cede muitos espaços. E aí vai com muitas questões. Vai pelo clima, de como está, vai dar confiança dos jogadores, principalmente nessa partida contra o Remo, em uma posição que foi negligenciada nos últimos anos, que é a posição de goleiro, que é o principal, a gente estava falando sobre isso na convocação, é o principal ponto de confiança do elenco. Se o elenco não tem confiança no seu goleiro, acabou. Sabe que qualquer bola que for em sentido ao gol, vai ser gol, e foi a coisa que o João Paulo não passou. Tanto que, da mesma forma que foi a partida contra o Remo, que o Bahia toma 4 gols, foi agora. É um time que estava bem na partida, consegue fazer o seu gol, mas após um goleiro se lesionar, que é um ponto de confiança da sua partida, que entra... Não tô falando da pessoa, João Paulo. Não, eu tô falando do atleta, do que a gente vê no Bahia. Irmão, não dá.
Não dá. Você vê que não tem condição de entregar um futebol decente. Você é emprestado, irmão. Você pede suas contas e vai embora. Entendeu? Não dá, irmão. É o segundo jogo que você entra. E eu não falo, tipo assim, ele foi testado poucas vezes. Poxa, as oportunidades estão batendo na sua porta, irmão. Você, Essa tá por exemplo, diretamente pra tô ele. falando pra ele. Cara, trazer um exemplo. Atenção, João Paulo. Nos últimos anos, o Bahia trouxe um goleiro chamado Adriel. Destaque do Grêmio. Acho que se brincar, foi um dos grandes pontos de foco do Bahia. Era utilizar o Adriel como um cara que realmente era o seu goleiro do projeto. Que era um goleiro novo, que estava se destacando no Grêmio, que teve alguns problemas ali de convivência com o técnico e tal, com os dirigentes do Grêmio, que veio pro Bahia, um cara baiano, tinha toda uma mística, uma história para ele ser o goleiro de destaque do Bahia, como é o Hugo Souza no Corinthians, que é um goleiro novo que veio se destacando para ser o sentinela. E não deu certo, porque ele tinha algumas oportunidades, poucas, e foi algo que ele reclamou bastante, mas que ele não mostrava o ser um goleiro bom para o plantel. E é o que o João Paulo tá sendo. Cara, o Bahia lesiona o Marcos Felipe, se eu não me engano, na época. Ele ia ser o goleiro titular do Bahia. Ele vai se lesiona, já com um ponto de alerta. Chega Ronaldo. Ronaldo já não se destaca bastante. Ele começa a destacar no final do ano, ser o goleiro principal ali, ser um ponto de confiança. Eu tava confiante vendo o Bahia de Ronaldo. Inicia o ano, Ronaldo monstro ainda. Decide vários jogos pro Bahia. E aí Ronaldo se machuca, entra João Paulo de novo e faz o que fez, tomou 4 gols do Remo. Velho, esse foi o último jogo do Bahia que eu assisti inteiro. E aí, não, eu vou outro ponto que eu tô esquecendo de falar. Campeonato Baiano, João Paulo foi titular em várias partidas no Campeonato Baiano. E, poxa, o Bahia bem na partida, com o elenco totalmente modificado, com jovens atletas, o time bailando em campo. Ele toma 2 gols do Jequié, da forma que foi, a bola do lado dele, muitas das vezes, tomando gols fáceis. Pô, irmão, você tá jogando contra o Jequié, você tem que ser destaque na partida. Pelo menos ser seguro no jogo. Ele não foi seguro, eu não sentia segurança nele no Campeonato Baiano. Entendeu? E aí chega no Campeonato Brasileiro e toma 4 gols do Remo. Chega no jogo com Coritiba. Tanto que eu tava assistindo a partida, meu pai ficou puto comigo, pelo simples fato de eu ver ele entrando em campo e falar, puta merda, velho. Isso aí tá tudo dizendo que vai se repetir a coisa do Remo. É esquema. Cara, o Bahia 1-0, o elenco jogando bem, totalmente organizado. Entra o João Paulo, que quebra a confiança do elenco, quebra a organização do elenco. É o match perfeito pra dar merda. Entendeu? E foi o que aconteceu. Primeiro gol, ele tá totalmente fora da posição ali no gol. Tanto que a forma que a bola vai pra rede é uma forma estranha. Parece que ele nunca chega naquela bola ali. Que ele não pula direito. O segundo gol foi totalmente erro dele, o gol da virada. Que ele, poxa... Muitos falaram que a bola bateu na trave, mas a bola vem assim, irmão. Ele é só encaixar, mudava o jogo, ele dá um tapa na bola, como se fosse vôlei. A bola vem girando. Pois é, a bola vem girando. É difícil quando a bola vem girando. E o terceiro gol, aí já é o único que é incontestável. Que eu acredito que vai muito... Tudo isso. Os caras até falam assim, velho, dane-se. Não vou marcar mais esse cara aí. Deixa aí, vai, a bola for pro gol. Se você chutar fraco, vai ser gol nesse cara. E aí foi o que aconteceu. O elenco perdeu a confiança e tomou 3-2 no Coritiba. Jogando de aplicativo. Poxa, velho. Tudo bem. É tipo... Eu tava vendo, eu gosto muito de ver as resenhas pós-jogo, que muitas vezes são os caras coesos que trazem seus pontos de vista que eu considero bastante, que é o canal do Puco lá de Marinho Júnior. E eles estavam justamente falando isso. Acho que Ivan Dias Marques estava falando lá. Ele falou assim, que o João Paulo é aquele cara que você leva pro baba, que é convidado, que começa a errar bastante no baba, e nego pergunta ali no banco de reserva, por que trouxe esse cara aí? É literalmente isso. É um cara que o jogo se destacou bastante, que ele entra no jogo e começa a errar, e aí os caras olham assim, ó. Se eu sou um jogador do Bahia, assim, pô, esse cara acabou com o jogo. Entendeu? É literalmente isso. Então, porra, eu não tenho mais o que falar, se eu não ficar me alongando aqui bastante. É que nem aquele goleiro... Mais um AD não pago aqui do apito, que você chega lá, pulsa no aplicativo, pô, goleiro aí pra hoje.
Aí aparece um qualquer lá, vai pegar no baba e Cara, não agarra nada. né? Antes de comentar sobre o Bahia, pô, queria apertar só um, porque se tem uma coisa que eu gosto muito de futebol, de tudo, mas se tem uma coisa que eu gosto é de analogia. E essa aí de Freud com torcida de futebol foi, pô, sensacional. Eu amo essas analogias assim, é um ponto que eu gosto muito de ficar vendo, inclusive no TikTok, coisas tipo, misturando futebol com psicologia, enfim. Sobre o Bahia, eu acho que, não vou me estender muito, falar só rapidinho qual é a minha visão. Eu acho que, não lembro quem foi que fez essa analogia também, né? Tipo, do Bahia ser um time que, quando entrou pra Red City, era um time que tava no jogo de tabuleiro. E 2024, o Bahia se classificou pra Libertadores, o Bahia deu um passo pra frente. Sim. E a expectativa da torcida, de quem não é da torcida, de quem acompanha o clube e do pessoal até de fora, né? Que, pô, o City comprou um clube no Brasil, o que é que vai acontecer? Era que o Bahia desse outro passo pra frente. Todos os anos eram questão de mudança. Tanto que a Sim. expectativa era essa. Só que a impressão que eu tive ano passado é que o Bahia, em 2024, deu um passo pra frente, em 2025 deu um passo pro lado, se manteve na mesma posição, e em 2026 tá dando um passo pra trás, porque foi campeão baiano, mas já caiu da Libertadores, pelo fato de ter caído muito cedo na Libertadores, não vai disputar a Sul-Americana, e pelas novas normas, né, da Federação Brasileira e do futebol nordestino, o Bahia também não vai disputar a Copa do Nordeste, não está disputando a Copa do Nordeste. Ou seja, só sobrou o Brasileirão, né? Porque também foi eliminado da Copa do Brasil. Só sobrou o Brasileirão para o Bahia, que Nossa. um eventual título já está muito distante, então está disputando poucas coisas esse ano, então, ao meu ver, deu um passo para trás em relação ao que se imaginava para o clube, né? O que a gente projetava para o Bahia sei lá, em 2023 a gente ter esse exercício. Nos próximos 3 anos, o Bahia deu um passo para trás em relação à expectativa que foi gerada, não só pela torcida, mas pelo consumidor em geral do futebol. Então, acho que para os torcedores seja decepcionante, principalmente porque o problema como você falou aí, é muito recorrente, né? Não é um problema que surgiu agora, são sempre os mesmos problemas desde 2024, né? Praticamente. E aí, encerrando agora sobre isso, não sei se o Lucas vai querer falar alguma coisa, mas é justamente isso. A gente se esperava, tanto que no início do projeto do Grupo City, muitos torcedores, inclusive eu, falava que pensava assim, poxa, o Bahia trouxe Everton Ribeiro, trouxe Jean Lucas, trouxe Carlos Alexandre, trouxe Juba, tirando do Juba do esporte como principal destaque. Traz Pulga também como destaque do Ceará. Pô, a gente pensou que o Bahia ia ser o Bayern de Munique do Nordeste, entendeu? Bahia de Munique. Tipo, todos os jogadores que se destacam ali nos clubes nordestinos, alguns atletas ali do eixo Rio-São Paulo ali, que talvez sejam de segunda, não seriam destaques, mas sejam coadjuvantes ali do elenco Bahia possa trazer, a gente pensou que o Bahia ia ter um avanço todos os anos. E realmente, como o Pedro falou, o Bahia regrediu nesse ano. Regrediu muito. E acredito que isso aí seja parte do principal descontento da torcida. E aí, agora falando sobre regressão, sobre evolução, de fato, vamos falar sobre o Vitória, né? Que é um time que evoluiu bastante esse ano, que eu acredito, e eu vou falar aqui, vocês me permitam também ser... obviamente eu vou querer o ponto de vista de vocês, mas que eu também vou me alongar um pouco aqui, é o fator de o principal ponto de evolução do Vitória seja no seu diretor de futebol, Sérgio Papelinho, que foi o cara que realmente elevou o nível e organizou a casa ali do Vitória. Porque é um Vitória que, nos últimos anos, negligenciou a posição de diretor de futebol e deu no que deu. Foram anos aí, se não me engano, foram 2, 3 anos, brigando para não cair, disputando até as últimas rodadas o não rebaixamento, e era o Vitória que trazia 30 atletas no ano, 40 atletas no ano, que no final sobravam 8 que jogavam bola, entendeu? Ou menos. Então era um time que gastava pouco num parâmetro monetário, mas um parâmetro de grupo, de elenco, sofria bastante.
com muitos atletas que muitas das vezes não eram utilizados. Aí vamos diversos erros que o Vitória causou. Temos o Luan, que o Vitória trouxe, o Luan que jogou no Corinthians, aquele Luan. Temos o Luiz Adriano, que também não jogou nada, e temos outros atletas também que o Vitória trouxe que não deu certo. Aí chega Sérgio Papelim e organiza o elenco. Esse ano, o Vitória, se você pegar o elenco do Vitória esse ano, é um elenco totalmente organizado. Você vê que é um goleiro Lucas Arcanjo, que é a principal sentinela. Como eu estava falando a vocês, o goleiro é o principal ponto de confiança do elenco. Então o Lucas Arcanjo passa essa confiança para o elenco. Temos zagueiros como Kaká, do Corinthians, que muitos interpretam ele como um jogador ruim, baixa qualidade. Talvez por um parâmetro Sudeste, um parâmetro Corinthians, Palmeiras, São Paulo, seja um zagueiro abaixo. Mas que é um cara que, querendo ou não, foi titular do Corinthians durante muito tempo. E realmente jogou bem lá no Corinthians. E, querendo ou não, acabou seu ciclo lá e veio pro Vitória e realmente organizou a zaga do Vitória. Aí temos Ramon, que é um lateral correto. Temos o Kaique Gonçalves no meio de campo. Temos o Baralhas, que é um jogador excelente. E cresceu muito. Cresceu muito no Vitória. Que é um cara que é correto nas últimas temporadas dele. Ele foi correto, tanto no Atlético Goianiense, tanto agora no Vitória. É um cara que organiza. Temos o Mateuzinho, que voltou à sua forma física, voltou a jogar bola. Temos o Zé Vitor, que agora é um dos pontos-cheques da gestão de Sérgio Papelim, que foi um cara que fez um campeonato paulista excelente pela Portuguesa, que é um cara de 2 metros de altura, que joga na volância ali. Não é zagueiro, não é goleiro, é volante esse cara. E aí você pensa, um cara de 2 metros de altura vai ser desengonçado. E é desengonçado. Mas ele é um desengonçado do bem, é um desengonçado correto. É um cara que sabe mudar uma partida. É um desengonçado que joga bola. Guardadas as devidas proporções, o Rodri tem 1,90, né? Pois é, entendeu? E é outro jogador da Portuguesa também, que foi uma clara indicação do diretor Sérgio Papelim, que é o atacante René, que está fazendo um excelente campeonato brasileiro. Se eu não me engano, atualmente, acho que são 13 jogos dele, e são 10 participações em gol. São 9 gols e 1 assistência do cara. Convoque. Entendeu? Então... E eu acho que um que você não comentou aí, que pra mim é o maior destaque... Eric, isso. Entendeu? Esse Que é um cara que na última temporada não foi abaixo, e essa temporada tá fazendo uma temporada absurda. Então é um elenco, se você pegar todos esses atletas que eu falei, o elenco titular do Vitória é organizado, pô. É organizado. Obviamente, não vai fazer um Brasileirão excelente de 100% de aproveitamento, de ganhar fora em casa. Mas é um time que, no que ele se propõe a fazer, dá certo. Raça, organização. Até supera as expectativas. Supera. E é um cara. E tem um técnico ali que, querendo ou não, é novo. Então tem uma mente muito aberta para mudanças, que é Jair Ventura, que tem 47 anos. Entendeu? Então, da safra de técnicos brasileiros ali, é um dos técnicos que tem ainda a margem para evolução. Então, tipo assim, eu vou finalizar minha fala falando assim, o grande, obviamente, várias pessoas vão contestar por não gostar do cara, e eu, inclusive, como um torcedor do Bahia, mas eu sou um cara que convivo com muita gente que torce pro Vitória, então eu tenho uma mente mais aberta para entender o lado também do rival. É Fábio Mota, que é um cara que realmente sabe motivar o seu elenco. Então chegou até ontem a grande notícia que ele chegou no sorteio da Copa do Brasil. Inclusive o Vitória vai enfrentar o Atlético Paranaense nessa competição. E o Vitória também passou do Flamengo na Copa do Brasil, né? Patrícia de Lucas. Passou do Flamengo na Copa do Brasil. E vai chegar nessa Copa do Brasil podendo avançar lá ainda mais por pegar o Atlético Paranaense, que é um elenco bom, mas que é um elenco que o Vitória consegue ainda disputar. Chegou no sorteio, durante a entrevista, e falou que o Vitória é um dos grandes times que podem chegar a ser campeão da Copa do Brasil. Então, muitos interpretam como soberba. Eu, muitas vezes, inclusive agora, como torcedor do Bahia, eu interpreto com certo incômodo ali, por não gostar, muitas vezes, da figura do Fábio Mota, por ser um cara que cutuca ali o torcedor do Bahia. É polêmico. Fala que o único time do Nordeste que defende
que é o único time do Nordeste no Brasileirão, é o Vitória, não o Bahia, porque o outro time é de Manchester, como ele sempre fala, me incomoda como torcedor do Bahia, mas é que é um cara que, como gestor de grupo, como motivador de elenco, é extremamente correto nas suas falas. Então, no ano que o Vitória foi campeão da Série B, ele não tinha classificado para a Copa do Brasil, ele falou, peraí, pessoal, vou classificar. Fique tranquilo que o Vitória no final do ano vai classificar para a Copa do Brasil, que a gente vai ser campeão brasileiro. Deixa quieto, eu ia falar uma interpretação de torcedor. Eu ia falar que o Vitória não foi campeão brasileiro, porque foi campeão da Série B. Teoricamente não é campeão brasileiro. Velho, pelo amor de Deus. Mas Estrelinha no escudo de campeão da Série mas B. o Vitória foi campeão nacional da Série B do campeonato de acesso e conseguiu aí a vaga para a Copa do Brasil. Então é um cara extremamente correto que sabe gerir o grupo. Mas, voltando aqui, encerrando minha fala, o grande divisor de águas, o grande motivador, o cara que organizou o time do Vitória tem nome e sobrenome, se chama Sérgio Papelim. Pegando de gancho aí, falando desse título da Série B, considerado título brasileiro, tinha gente falando, amigo meu, em corredores aqui da faculdade, que caso, isso antes do jogo contra o Flamengo, né? Caso o Vitória se classificasse contra o Flamengo, os jogadores do elenco atual já seriam ídolos do Vitória só por essa classificação. Eu acho que realmente, tipo, se você pegar, né, o diretor de futebol do Vitória, realmente é um destaque, porque o Vitória faz algo que às vezes falta nos times brasileiros, que é scout. Você olhar o que você pode fazer em relação ao mercado e o que faz sentido para você, né? O que faz sentido ter no seu time, seu treinador, o que ele acredita de futebol. E você contrata esses jogadores. E o Jair Ventura, por característica, é um treinador que ele é mais um treinador que se adapta ao que tem nas mãos do que um treinador que monta um projeto, que pede contratação de tal jogador, precisa que traga esse meio campo, esse atacante, esse lateral. Então ele se adapta muito bem aos jogadores e o Vitória faz esse papel muito bem, né, de buscar jogadores que estão escanteados em outros contextos e que acabam tendo um destaque aqui em Salvador, no futebol baiano e no Brasileirão, por consequência, né, gerando confiança. Eu não sei nem como é que se existe algo por trás, né, da psicologia que explique isso, né, tipo, de um jogador. É que é a relação de pressão e confiança, né? Tipo, você tá num clube maior, você vai receber mais pressão, consequentemente, se você não tá desempenhando, você vai ter menos confiança, né? Então acho que você trazendo para um contexto que é, obviamente, de pressão, porque o Vitória é um time muito grande no cenário nacional e estadual, mas é menos pressão do que você jogar num Corinthians, num Flamengo, num Palmeiras da vida. Então acho que é legal você ver essa relação, né, de jogadores que têm menos destaque em times do eixo e se destacam aqui nos times do Nordeste, principalmente. Aqui no Vitória, você pega Eric, por exemplo, não conseguia jogar no São Paulo e hoje é um dos melhores pontos do Brasil. Todo jogo praticamente sai um gol bizarro dele, com aquela jogadinha, né, puxando pro meio e batendo chapado no ângulo. Essa coisa da pressão é interessante porque são muitos fatores, né? Um dos casos que mais me vem à cabeça quando se fala disso é a questão do famoso William Premier League. Sim. Que veio pro Corinthians, jogou nada no Corinthians. Sim. Voltou pra Premier League, jogou bola na Premier League. E assim, muitos falam do jogador jovem que sai daqui do Brasil voando, vai pra Premier League, principalmente Premier League, e na Premier League. Porque Some. nível de exigência, pressão, tal, não sei o quê. E aí eu acho que é muito disso. Não é só a pressão, mas uma coisa que a gente sempre esquece de debater no contexto do futebol são os contextos que favorecem a adaptabilidade de um jogador a um novo contexto. Então, assim, tem jogador que pode desempenhar num lugar bem e desempenhar no outro mal. E aí você falou de uma coisa interessante que é o scout e a característica do Jair Ventura. Muitas vezes se vê o scout no futebol como um recurso para você montar um time aos moldes da filosofia tática do técnico. Mas se o técnico é de uma característica que ele produz as suas ideias a partir das peças que ele tem, qual é o sentido do scouting? Tipo, o que o scouting vai buscar? Se ele não tem um modelo propriamente dito de jogo rígido, Sim. digamos assim. E é um dos grandes exemplos disso, claro que existem muitos modos do scouting trabalhar, né? O scouting não trabalha só pelo técnico, nem sempre são as peças que o técnico, a diretoria esportiva, o marketing, tem muita coisa em jogo, claro, não tô reduzindo a vontade do técnico. Mas
uma das coisas que a gente pode perceber, e eu acho que o exemplo mais esclarecido disso, foi da época do Ancelotti no Real Madrid, que ele é o cara com essa característica principal, né, de não ter uma filosofia dogmática de futebol, tem que se jogar dessa forma, as peças que eu tenho, me adapto. Ele tinha uma ideia assim, se eu tenho certas peças, eu preciso adaptar essas peças, que atletas eu vou contratar? Os atletas que suprem funções que estão carentes e os atletas que potencializam as peças que eu já tenho. Se eu tenho o Vinícius Júnior tá voando, eu não preciso de um outro centroavante que corra, eu preciso de repente de um centroavante de área mesmo, que ocupe aquele espaço. Um Roselu melhorado, né? Não literalmente o Roselu. O Roselu fez a função muito bem, mas assim, um centroavante qualquer de área que ocupasse aquele espaço e que atraísse a marcação para que o Vini pudesse infiltrar, já era de bom tamanho. Reforçar a zaga, o Alaba nunca estava disponível, o Militão lesionava direto, você tinha o Rudiger, mas quem que seria o outro zagueiro? Não sei, Carvajal tá em fim de carreira, tem que ver isso aí. E gerir o elenco. E aí eu acho que o Jair Ventura ele vai muito vai muito por esse pensamento, sempre guardadas as devidas proporções, e isso é um fator que potencializa jogadores como o Eric, que não se dão bem num contexto que não é favorável, mas que quando o contexto é favorável, ele acaba se destacando. Sim, perfeito. Acho que passa muito por isso, né? Sobre se adaptar aos contextos que você está inserido, abraçar a oportunidade, né? Como a gente falou. É um time que, apesar de a torcida ser muito exigente, pegar no pé quando não está passando por uma boa fase, apoia demais. Então, é claro que você jogar com 40 mil pessoas te empurrando, não no sentido literal, né? Cantando o jogo inteiro, pulsando por você. Nervoso? Não, aqui na Bahia não pode nem dar esse. Não é nem no literal e nem no figurado que você tá pensando aí, pelo amor de Deus. 40 mil pessoas? Deus é mais. Mas ajuda muito também, né? Eu acho que a torcida do Vitória é um fator. Como a gente gosta de falar, né? Tipo, pra quem acompanha esportes americanos, é o game changer, né? Porque influenciar muito esse jogo contra o Flamengo foi uma loucura o que a torcida do Vitória pulou, cantou, incentivou. O semblante de cada torcedor parecia que era realmente uma guerra. E não é nem como se fosse o 12º jogador, era como se fossem mais 40 mil jogadores ali prontos para entrar em campo e não deixar a Vitória escapar de jeito nenhum. Então acho que a torcida da Vitória tá de parabéns. Realmente, acho que é um ponto que sempre se destaca, mas acho que é bom sempre estar pontuando também o quão bizarra é a torcida do Vitória. Isso é um futebol, acho que a gente já se entendeu demais no futebol. Exato. Só falar um pouquinho de esportes americanos, que a gente está na reta final agora da NBA. Temos já o primeiro finalista da NBA, que é o New York Knicks, que depois de 27 anos vai jogar um NBA Finals. E eu queria trazer aqui, né, um paralelo de como era o mundo da última vez que o Knicks foi para uma final de NBA. Foi em 1999, nenhum de nós, eu acredito que estava vivo ainda, né? Eu sou 2003, eu acredito que vocês sejam mais novos. A gente estava à beira do bug do milênio, a galera tava com medo, né, da virada de século, né, que ia acontecer. A música da época era Baby One More Time, da Britney Spears. Você tem uma ideia de quanto tempo faz. O primeiro filme de Matrix tinha acabado de ser lançado e tava saindo também os prequels de Star Wars, né? Star Wars Ameaça Fantasma, que depois veio o resto da trilogia. Michael Jordan ainda jogava nessa época e o LeBron James nem tinha estreado ainda também no basquete, na NBA. Messi e Cristiano Ronaldo também não tinham começado a jogar, para você ter uma ideia também do tempo. Ou seja, pro New York Knicks voltar a jogar uma final de NBA, foram 27 anos. Imagina o que essa torcida vai fazer se o Knicks for campeão da NBA. Saiu o vídeo aí essa semana dos torcedores reagindo a essa classificação, né, pra final. E é uma loucura, os caras vão pra rua, quebram as coisas, a gente fantasiada, louco, bebendo milhares de litros de álcool. Então, acho que vai ser até curioso, né, porque a Copa é nos Estados Unidos, né, nos Estados Unidos, Canadá e México. E se eu não me engano, vai ter um jogo da Copa no mesmo dia que terá jogo das finais em Nova York. Então, você pegar aí Caraca, vai ser massa. essa junção aí de loucos do futebol e torcedores do Knicks,
nas ruas vai ser completamente, assim, bizarro, né, de se pensar. Eu gostaria muito de estar lá pra Os torcedores do país que ganhar o jogo no dia dessa final vão virar torcedores. Não, os torcedores do Knicks vão virar o torcedor da seleção no dia, e os torcedores da seleção vão virar torcedores do Knicks. Vai ser uma loucura, assim, completa. E o Knicks espera agora, né, o vencedor de Spurs e OKC, que estão travando uma das melhores séries dos últimos tempos. O Shai tá sendo completamente escorraçado, né? Fizeram um bonequinho dele que você não pode tocar nele, que marca uma falta, né? Pois é, eu não tô acompanhando muito NBA durante esses anos aí. Acompanhei bastante, em acho que 2024. Acompanhei muito, inclusive o Oklahoma. Torcedor do Oklahoma, você, né, Gui? Eu sou, velho, tipo assim, minha situação com o Oklahoma vem antes, obviamente. Ser torcedor do Oklahoma hoje em dia pode ser tal modismo, né? Ser torcedor do Oklahoma, mas eu juro pra vocês que eu sou torcedor do Oklahoma desde antes desse novo Oklahoma, da época que não classificava nem pros play-in, entendeu? Então, um jogador que veio se destacando bastante, que é o atual MVP, ser ridicularizado assim me incomoda um pouco, mas como não estou acompanhando, eu preciso ainda entender o fato. Porque eu não assisti, juro pra você, dessa série aí, eu não assisti, provavelmente vou tentar no jogo o quê? Agora vai pro jogo 6, ou que se ganhou o jogo 5 ontem. Eu vou ter que assistir esses dois últimos jogos aí, o jogo 6 e o jogo 7. Se tiver jogo 7 também. Se tiver jogo 7. Pra tentar ficar preparado pra final, né? Pra saber como é que vai funcionar. Eu torço bastante pra que a aberração Wembanyama não ganhe, porque, velho, eu acho desleal ter um cara daquele tamanho. É injusto. Inclusive, eu sou revoltado com o Wembanyama desde das Olimpíadas. A França dele amassou o Brasil, pô. Foi bizarro. Cara, tem um desenho animado da época do Cartoon Network, que era Urso Sem Pulso, que tinha um personagem lá, que era um personagem aleatório dos episódios, que jogava basquete. Que o cara simplesmente era que nem um Wembanyama. Ele fazia assim e acertava na cesta. Ainda é bizarro. Poxa, um cara daquele tamanho, atlético, chuta de 2, chuta de 3. Puta que pariu, velho. Tem a personalidade do Hendrick, né? É um psicopata também. Pois é. Os tocos dele são absurdos, né? Entendeu? É um cara que brinca com o jogo. Muita técnica. Inclusive, tem uma grande cena do TikTok que apareceu esses dias aí, dele simplesmente sendo marcado. Acho que não sei se foi pro Lugan Dort ou pro Chat. Não, acho que foi o Chat, não, porque o Chat é quase do mesmo tamanho. Mas acho que foi o Lugan Dort. Inclusive, ele tava, tipo, sendo ridicularizado como... Essa criança tá me marcando aqui, Sim. entendeu? Então é algo que eu tô totalmente desleal. Então não quero, não gosto e não vai ser a aberração com o Wembanyama pro bem do esporte. Porque senão esse cara... Tem o quê? 2,18? Não, o Embi ele é listado como 2,24 de altura. A envergadura é maior. Mas tem a galera, né, que faz as análises de estar se comparando com outros jogadores que tem essa altura também. Dizem que o Embi hoje, porque ele cresceu do momento que ele chegou na liga para o momento atual, né, porque chegou com 19, dizem que hoje o Embi tem 2,29. Entendeu, E mano? de envergadura são quase 3 metros, então... Não existe, mano. É quase da altura praticamente da estrutura do estúdio aqui, velho. É loucura. É loucura. Legal. Essa semana repercutiu um vídeo dos jogadores dos Spurs chegando no treinamento, aí chega um cara de Maserati, outro de BMW, outro Eu chego de caminhão. de Audi, o Embi chega de van. Por quê? Porque o cara não cabe no carro. Isso é uma loucura, velho. Uma loucura. Também não quero que o Embi seja campeão, nem o Shea. Tô torcendo totalmente fechado com o New York Knicks, com Jalen Brunson, Karl Anthony Towns, ano novo, Michael Bridges. Tô fechado com o Knicks, com entretenimento. Velho, é engraçado isso, né? Que o Shea é o Arteta do basquete, né? Fazendo uma comparação. E curioso que essa estratégia dos escanteios do Arsenal é a estratégia de cavar faltas do Shea, surgiram é foda, né? Coincidiram que o ápice dessas estratégias ocorreu na mesma época do basquete e do futebol. Bem curioso, né? Há quem diga que é a morte do basquete, há quem diga que é a morte do futebol, mas tá no jogo, fazer o quê? É isso daí. Vocês têm alguma recomendação nessa semana? Cinema, cara, série? Cinema eu tô por fora. Muito por fora. Mas eu vou falar um negócio aqui. Que
eu tô vendo um grande crescimento, não sei se é por conta do meu algoritmo do TikTok, mas um cantor que vai crescer e provavelmente vai fazer uma turnê no Brasil, porque os fãs estão aclamando bastante. Não sei se vocês conhecem, provavelmente não. Que é um cara que, todas as vezes que eu falo, que eu escuto esse rapaz, o povo, pelo amor de Deus, você escuta músicas desse tipo, que são músicas do gênero musical chamado bachata. Bachata, que é um gênero dos países ali, República Dominicana, Caribe. Costa Rica, sabe? Que é o Romeu Santos e o Prince Royce, que são dois caras que eles são gênios do gênero musical bachata, que eles simplesmente se juntaram e estão fazendo uma turnê pelos países da América Central, América do Norte e América do Sul. Mas os países que eles fazem da América do Sul é Colômbia, Argentina, Uruguai, que são os países que falam em espanhol. Que são a galera que realmente escutam eles de fato. Eu sou um grande entusiasta do gênero. Escuto o Prince Royce e sou fã. Se você entrar no meu TikTok agora e ver meus publicados, eu publiquei muita coisa sobre o Romeu Santos, que tá só aparecendo isso. Nasceu porque tienes duende, Tá também bom. eu sou louco, hablando. Cara, eu não fazia. E essa veio sem indicação. Escutem. Não, eu tipo assim, Prince Royce, eu não posso dizer muito, porque eu escuto só Rechesame, que é. Eu não sei a pronúncia certa, mas. Romeu Santos, escutem. Tem Nécio, tem Bessel, que é da época que ele era do Aventura, tem Imitadora. Putz, vida, que música incrível. Tem Propósito Indecente, tem muitas outras músicas, mas escutem Romeu Santos. Esse cara é gênio. E, cara, essa é a minha indicação de hoje. Rapaz, eu me considero um cara até eclético culturalmente, mas eu nunca tinha ouvido falar nesse gênero aí, bachata. Nunca. Exato. Nunca. Lucas, tem uma recomendação dessa semana aí? Cara, de música, tenho escutado muito essa semana um artista que eu curto demais. E que eu tenho escutado especialmente mais essa semana, o Chris Stapleton. Cowboy, country, blues. E é espetacular, né? Ele mistura muitos estilos, né? Soul, blues, country e tal. Grammy do tipo que eu já perdi a conta. Mas ele tem umas músicas espetaculares. Especialmente pra ver quem vai começar a escutar. Cold. Imagino que seja a que vai pegar assim de primeira. Espetacular. Chris Stapleton, apenas. É isso. Olha, essa semana, pra recomendar pra vocês, né? Saiu semana passada Mandaloriano e Grogu, então, por favor, vão ao cinema assistir, porque eu não assisti ainda, então não tem como dizer se o filme tá bom ou não, mas é Star Wars no cinema, você tem a obrigação de assistir. Tem um filme que estão comentando demais aí também, que é A Obsessão, falaram que tá bizarro. Então, por favor, vão ao cinema pra poder assistir esses dois filmes. Esse final de semana tem final da Champions, então fiquem ligados também pra assistirem o grande jogo pré-Copa do Mundo que vai rolar. E é isso, rapaziada. Acho que a gente vai finalizando por aqui. Agradeço a Lucas pela participação. Tá convidadíssimo aí pra outras edições que você quiser Isso aí. colar. Tamo junto, deixa o like, se inscreva, comente aquilo que você achou. Inclusive, rolou enquete dessa semana no Instagram do nome finalmente o nome do programa. Então nos próximos vamos ter nome finalmente. Tá batizado. Tá pra ser batizado aí. É isso. Pessoal. Alguma coisa pra se despedir, pessoal? Despedida. Existe uma coisa na psicanálise chamada corte lacaniano. Pronto. Que quando o analista vai lá, corta, acabou. Tchau, acabou.